Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para as nossas orações e vibrações amorosas. É muito bom desfrutar dessa fraternidade que nos une. Nós somos uma família, a família Caminheiros do Amor, a SECA. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro de Campo Grande, cidade de São Paulo. É muito bom mais uma vez estarmos aqui. E vamos, antes de começar o estudo de hoje, vamos para a nossa prece. Procure já um cantinho para que você possa relaxar, ficar à vontade. Muito obrigada por me receber em sua casa e também se sinta acolhido aqui na minha casa. Esse momento é o nosso momento de paz, de entendimento, o momento de alimentar o espírito. Então, é muito bom estar aqui com você e meus parabéns por você ter conseguido, na sua rotina de vida, conseguir esse momento, priorizar esse tempo para alimentar o espírito. Nós já temos o conhecimento que quando nós não arrumamos um tempo nessas 24 horas que fazem parte do nosso dia, nós acabamos muito absorvidos pela nossa rotina, pelas nossas necessidades de encarnados e acabamos por nos afastar das coisas divinas, nos afastamos de Deus e esquecemos de alimentar o nosso espírito. E assim podemos cair em desequilíbrio. Então, parabéns a você, que Deus te abençoe e que você priorize sempre esse tempo para conversar com Deus, esse tempo para criar uma maior intimidade com Deus e com os irmãos espíritos benfeitores que estão aí sempre à nossa disposição para nos amparar e para nos auxiliar. Cada um de nós veio aqui até o nosso planeta Terra, encarnou com uma missão. Então, através dessa intimidade com Deus, através dessa conversa com Deus, com o poder da prece, nós vamos a cada dia conseguindo aprofundar mais a nossa espiritualidade e ter maior chance de cumprir com a nossa missão aqui na Terra. A missão de todos nós é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Essa é a nossa missão, porque o amor é poderoso, o amor traz paz para a terra. Então devemos espalhar esse amor como filhos de Deus que somos. Todos pertencemos à família universal. Essa é a nossa missão. Então agora
vamos juntos, de mãos dadas em pensamento, para a nossa prece. Quem quiser pode respirar profundamente, que isso nos ajuda no nosso relaxamento. Pai Deus, nosso Pai amoroso, vos agradecemos por estarmos aqui, que esse estudo possa nos trazer o entendimento, a paz, a resiliência, a renovação das nossas energias, que esse estudo, esse momento de paz seja permanente em nossa rotina de vida, que possamos, Senhor, refletir antes de qualquer atitude, antes de proferir qualquer palavra, que sejamos sempre mensageiros do vosso amor, do Evangelho de Jesus, nosso Mestre, que sejamos sempre instrumentos do bem na vossa senda. Senhor, vos agradecemos mais uma vez e pedimos a vossa bênção, que todos sejam atendidos e socorridos em suas necessidades, que a espiritualidade benfeitora possa visitar todos os lares, todos os hospitais, os presídios e amparar a todos. Senhor, assim sendo, rezamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso estudo está no Livro dos Espíritos, dando continuidade, estamos no livro 4, capítulo 2. Vamos para o item 4, natureza das penas e gozos futuros. As nossas perguntas de hoje são a 967 e a 968. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Então, hoje vamos falar sobre os espíritos felizes. Eis a resposta. A felicidade dos bons espíritos está em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade da humanidade. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eles já atingiram esse patamar de perfeição onde usufruem da suprema felicidade.
não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Tudo isso já foi superado. São felizes com o bem que fazem. A felicidade desses espíritos é nos ajudar, é nos amparar, é praticar o bem. Eles estão aí ao nosso dispor. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação, à sua evolução, ao seu progresso espiritual. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, como Jesus. Jesus foi o espírito mais puro que nos visitou aqui na Terra. Somente eles gozam desta felicidade suprema, mas nem por isso os demais espíritos são infelizes, de forma alguma. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus. Essa infinidade de graus é a escala espírita, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Então, quanto maior for o nosso progresso moral, maior será a nossa felicidade. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançam mais, dos que avançaram mais do que eles, e a ela aspiram. Mas isso não é motivo para eles mas isso é para eles motivo de emulação, ou seja, é motivo de incentivo e não de inveja. Sabem que deles dependem alcançá-la e trabalham com esse fim, mas com a calma da consciência pura. Então, eles têm a consciência tranquila, a consciência de que estão fazendo o melhor que podem, que estão perseverando no bem, que estão se esforçando para dar o seu melhor. E sentem-se felizes de não ter que sofrer o que sofrem os maus espíritos, os nossos irmãos imperfeitos que ainda estão lá se comprazendo no mal e que muitas vezes ficam nessa situação por muitos séculos, mas são sofredores. Um dia eles vão se conscientizar que são sofredores, porque todos nós sofremos as consequências dos nossos maus atos, assim como nós colhemos os bons frutos dos nossos atos. Temos o livre-arbítrio e cada um vai fazendo as suas escolhas. Na pergunta 968, contais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos. Com certeza, porque eles não têm mais esses tormentos da matéria, né? Então, essa ausência dessas necessidades confere a esses espíritos a felicidade. Mas a satisfação dessas mesmas felicidades, dessas mesmas necessidades, não é para o ser humano
uma fonte de gozos. Então, quanto mais apegados nós formos com as necessidades materiais, elas não deixam de nos dar prazer. Eis a resposta: sim, de gozos animais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura para o espírito que ainda está ali muito apegado às questões da matéria. E para nos aprofundarmos mais um pouquinho, de acordo com o nosso tempo permitido, sobre esses espíritos elevados, esses espíritos felizes, nós temos no Evangelho, no capítulo 7, no item 3, o homem de bem. Vale a pena uma leitura para que vocês se aprofundem mais e tenham ali várias dicas, podemos falar assim, sobre como as atitudes do homem de bem, da pessoa de bem, como ela se conduz pela vida de encarnada. E também temos um outro livro que faz parte aqui da nossa codificação, que também aborda essa felicidade dos espíritos elevados, que é o livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse livro, a Kardec o editou em setembro de 1863. Ele é o 4º livro da codificação. E ele vem com o objetivo de nos trazer o que precisamos fazer ou o que estamos fazendo, né? Como é que estamos nos levando para alcançar futuramente essa condição de sermos espíritos felizes ou não. Então, essa condição já começa agora, aqui nessa nossa atual existência. Então, nós precisamos meditar não só com os relatos que esses espíritos felizes nos fazem neste livro, mas não só os espíritos felizes, como também os espíritos que são sofredores, né? Aqueles que estão se conduzindo muito mal, seja na condição de encarnados ou de desencarnados. Como é que eles estão levando, né, essa sua condição de felizes ou de infelizes. Então, na primeira parte desse livro, Allan Kardec ele faz uma análise das diversas religiões, das diversas doutrinas e como é que essas religiões foram nos apresentando os espíritos, né? Como fala sobre os anjos e sobre os demônios e sobre as penas. Na segunda parte, né, o livro nos traz exemplos, são os relatos desses espíritos. É bom lembrar que Allan Kardec elabora a doutrina espírita através da observação desses fatos, desses fenômenos. Ele mantém contato com diversos médiuns pelo mundo todo.
Então são centenas de médiuns com os quais muitas vezes Allan Kardec repete a mesma questão para ver se há uma concordância nas diversas respostas, né? Então Allan Kardec faz as perguntas e percebe que há uma concordância, que a resposta é a mesma para a mesma pergunta em todas as partes do globo terrestre, né? E temos vários depoimentos nesse livro. Temos um exemplo do espírito Samuel, que ele vai nos dando umas dicas para que nós possamos nos situar. Como é que nós fazemos para chegar até a essa felicidade? Então, esse espírito nos dá o seu depoimento, nos incentivando a sermos úteis, né? E a utilizar bem o nosso tempo terreno, as 24 horas do nosso dia. Por isso que a doutrina espírita nos convida tanto a termos disciplina, né? Então ele conta que ele jamais desprezou a utilidade do tempo, utilizar bem o seu tempo, e ele sempre pagou o mal com bem. Ele sempre pensou que as pessoas que o fazem mal para ele, na verdade estão ajudando a progredir. Então vamos aí, pessoal, pagar o mal com o bem. E as pessoas a quem foram os ingratos, né, quem foi ingrato com ele, ele nos fala para não lastimarmos essa condição e seguirmos adiante, porque o ingrato está fazendo mal a si próprio, né, antes de tudo. E Deus coloca certas pessoas difíceis em nosso caminho para testar a nossa paciência. Então a outra dica é termos paciência. Samuel também nos convida para que nós possamos, através do conhecimento da doutrina, aurir forças para as nossas dificuldades, para os nossos desafios da nossa atual existência. Ele também nos fala para cultivarmos a fé ardente, ter fé, confiar, a ter fé na vida futura, né? Estamos aqui semeando o bem para que futuramente também possamos trabalhar no bem e colhermos o bem. Então, é a fé ardente, a resignação, ter uma visão ampla da nossa vida. Nossa vida não é só aqui e o agora, né? Um outro espírito também, o Sansum, ele nos fala para que não tenhamos medo da morte, que a morte é um estágio da vida e que a vida terrena não é um fim, mas sim um meio para onde vamos nos desenvolver, né? Então a nossa vida é um meio para o nosso progresso, para a nossa evolução. Tem um outro espírito que é de um médico russo, e ele era um médico que ele teve uma vida de muita provação e pobreza, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, porque eles priorizaram a socorrer os pobres, né?
e ficaram pobres, também eram pobres, né? Porque utilizaram o seu tempo para servir, para a prática da caridade e não para enriquecer. Então, esse médico russo, ele fala que a vida dele foi cheia de provas difíceis, porque foi uma escolha dele antes de encarnar, para que o espírito dele, através dessas provas difíceis, pudesse evoluir mais depressa. Temos também um depoimento da viúva Folum, que sua morte foi digna da sua vida, né? Ela desencarnou com a consciência ilibada e ela com muita serenidade, e ela nos fala que a morte não rompe os laços com os nossos entes queridos, pelo contrário, ela nos fala aqui que dessa maneira ela poderá ficar mais próxima dos filhos na condição de desencarnada e poderá assim ajudá-los, ampará-los enquanto estiverem aqui na Terra. E ela também nos traz que quanto maior for o nosso interesse material, maior será o nosso atraso espiritual. Então, nossa visão deve ser uma visão plena e não nos restringir apenas à nossa visão terrena. Pela nossa visão terrena, esses espíritos são espíritos que tiveram uma vida difícil, uma vida infeliz, mas vendo sob a ótica do espiritismo, são espíritos que foram e são muito felizes, porque eles tiveram coragem, resignação, perseverança, plena confiança em Deus, que é a fé é confiar, e assim, nos trazendo essas dicas, nós vamos ali também, seguindo o exemplo deles, com o passar do tempo, dos meses, dos anos, nós também vamos interiorizando esse servir, esse bem, amar a Deus e ao próximo, até que já teremos um comportamento com menos esforço da nossa parte, né? Vai ficando cada vez mais fácil passar pela nossa porta estreita. E para finalizar, nós temos aqui o depoimento da Condessa Paula. A Condessa Paula, ela era bela, jovem, rica, e ela desencarnou na flor da idade, aos 36 anos, né? Então, quando alguém desencarna muito jovem, não é uma fatalidade, mas é porque sua experiência na Terra terminou. E assim Deus quis. Ela finalizou as suas necessidades evolutivas neste momento, né? A Condessa, ela era boa, desinteressada, fazia o bem pelo bem, sem promoção pessoal, né? E essa foi a sua última encarnação, que passou por essa prova que é considerada uma das mais difíceis, que é a prova da riqueza. E ela conseguiu passar vitoriosa. Em existências anteriores, ela passou por provas muito difíceis, inclusive pela prova da miséria. E assim existem outros depoimentos nesse livro, O Céu e o Inferno,
que vale a pena a leitura, pessoal. Todos nós somos um projeto divino. Deus nos deu todos os recursos e a execução desses projetos fica por nossa conta, né? Então, quanto mais perfeitos, mais felizes seremos, e quanto mais imperfeitos, mais infelizes. Mas quando nós optamos pelo caminho da felicidade, pelo caminho do bem, o efeito já é imediato, né? Já passamos a usufruir desta felicidade de sermos filhos de Deus. E é no Evangelho que nós encontramos o roteiro completo para a nossa felicidade. Então eu espero que eu tenha conseguido te levar algo de bom. Te agradeço pela atenção, que Deus te abençoe e que possamos nos encontrar novamente. Que assim seja, graças a Deus.